Mas Paulo, além de mostrar que era assim que eles deviam resolver os problemas de demanda, trabalhando elas dentro da igreja, Paulo também mostra que isso devia ser feito entendendo que o vínculo que temos em Cristo deve nos levar a buscar paz e não demandas entre os irmãos, mesmo que isso signifique prejuízo, dano. Surgiu uma demanda entre os irmãos. Tal demanda deve ser agora então procurada, deve ser alvo de um tratamento onde a paz de Cristo deve ser buscada entre esses irmãos. E isso deve ser buscada ao preço onde até mesmo aquele que recebeu a injustiça venha sofrer dano, venha sofrer prejuízo. Isso vai na contramão de todas as tendências dos últimos séculos, ou do século 20 e 21, onde tudo é nos direcionado a levar exatamente vantagem sobre o outro e nunca prejuízo. Nunca prejuízo. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não vivermos segundo a regra do mundo, que é não, busque o seu direito, você foi ofendido, você precisa de reparação, você precisa de ser, então, agora indenizado, a sua honra, o seu caráter foi manchado, você precisa fazer algo, você precisa processar, você precisa que seja então publicamente reparado tal atitude, tal injustiça, tal calúnia contra você. É assim que o mundo nos pressiona. A gente pensa que isso é uma coisa de hoje, né? Não. O código de Hammurabi, um imperador babilônio, 1700 anos antes de Cristo, já havia talhado essa máxima, olho por olho e dente por dente. Mas não é essa a maneira como nós devemos tratar as questões entre nós. Você me ofendeu, eu devo buscar a paz contigo, a paz de Cristo, mesmo que isso signifique prejuízo, dano para mim mesmo. Está aí. O verso 7 nos mostra que o só existir demanda entre nós já é vergonhoso. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. E quando existe, vocês ainda querem exigir os seus direitos, vocês ainda querem ser reparado a tal ponto de levar essas questões para fora da igreja? Não, não é assim que vocês deviam agir. Pelo contrário. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Busque a paz, querido, que é o vínculo de Cristo entre os seus filhos. Com isso nós aprendemos que nós não podemos nutrir problemas entre nós. Um irmão não falando com o outro, um irmão não frequentando a casa do outro, um irmão não desejando estar em comunhão ou na presença uns dos outros. Mas deve existir paz. Mas paz aqui não é simplesmente, bom, eu não estou guerreando com ninguém, eu só estou me distanciando. Isso não é paz. Isso é guerra, ainda que velada.
Porque a paz nos leva a querermos viver uns na presença do outro. Partilhar de comunhão, de relacionamento, de afeto, de carinho. O só existir demanda entre vós é completa derrota. Sofra. Não, repare, busque os seus direitos. Não, sofra o dano. Olhe para Cristo. Olhe para a maneira como você foi justificado. Ele sofreu o seu dano, o seu castigo. Olhe para a cruz. Terceiro lugar, as questões entre os irmãos devem ser tratadas, lembrando que a injustiça é tão condenável como qualquer outro pecado. É assim que Paulo termina, do verso 9 em diante, verso 9 e 10, mostrando, querido, que a injustiça que nós cometemos, o dano que nós cometemos, quando defraudamos um ao outro, quando levantamos qualquer algo que seja contra a idoneidade, o caráter, a pessoa do nosso irmão, quando nós agimos injustamente, então, nós estamos numa condição igual a qualquer outro pecador, até mesmo aqueles pecadores que mereciam um castigo brutal ou um castigo capital. Talvez os irmãos aqui estivessem pensando que cometer uma injustiça contra o outro, uma coisa então pequena, leve, era algo que poderia ser deixado de lado ou até mesmo tratado como se fosse uma coisa pequena fora da igreja. Paulo diz: não, a injustiça é um pecado tão grande, ofende a Deus de uma maneira tão séria quanto qualquer outro tipo de pecado. E ele enumera uma lista então de pecados que se tinham como pecados capitais, muitos deles. Veja só: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês estão cometendo injustiça um contra o outro, levando isso para fora da igreja, não estão tratando os problemas, não querem assumir o dano, não querem procurar a paz entre vocês, e acham que injustiça é uma coisa assim que não tem importância para Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, linguarudos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A injustiça, o dano contra o irmão é colocado nesses mesmos níveis. O ladrão que quando roubava tinha que restituir, quando não, então perdeu os seus membros, a sua mão porque roubou. O impuro que era pego então em prostituição, ou o adúltero que devia morrer apedrejado. O homossexualismo, algo que era abominável, é abominável perante os olhos do Senhor. Tudo isso é colocado no mesmo patamar de um dano que você comete contra o seu irmão. Esses problemas entre vocês, irmãos, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, não poderia ter primeiro saído da esfera, das paredes, da jurisdição da igreja, porque vocês são as pessoas mais qualificadas que existem para julgar os problemas entre vocês. Esses problemas sequer deveriam ter surgido. Vocês deveriam buscar a paz e não buscar que o outro que cometeu dano contra você, então pague agora.
Você poderia assumir o dano, sofrer a injustiça, para que a paz reinasse. E vocês estão pensando que esses problemas são pequenos aos olhos de Deus? São tão sérios como todos esses outros pecados. Por que é que vocês estão vivendo demanda entre vocês? Talvez as pessoas ali da igreja estivessem pensando assim: não, eu não sou tão pecador quanto um homossexual, que ao invés de buscar um parceiro para se relacionar do sexo oposto, não é? A pessoa que busca parceiros do mesmo sexo. Não, isso sim é um pecado grave. Não, eu não estou roubando ninguém. Eu não estou disseminando contendas. Estou aí agindo, então, como o texto nos diz, sendo maldizente. Não, eu não estou com idolatria. Apenas um probleminha entre eu e meu irmão ali, nós estamos ali. É a mesma coisa. Foi injustiça. É preciso ser reparado. Não há no texto aqui condições de sabermos se foi o que cometeu a injustiça ou o que sofreu a injustiça que levou a situação para ser julgada fora da igreja. O fato é que não importa quem levou para fora. O ponto é, não deveria ter sido levado. Porque Deus deu dignidade a vocês para tratarem essas questões. E Deus deu a vocês um diferencial que não deu a mais ninguém. Deus está construindo no coração de vocês um coração igual ao coração de Cristo. Um coração que é capaz de perdoar. Um coração que é capaz de sofrer o dano por amor ao outro. Um coração que é capaz de tomar a injustiça para si, mas produzir paz no corpo de Cristo. Deus deu a vocês não apenas ordenanças de amar ao próximo, mas condições de fazer isso. Por que é que vocês não estão fazendo? Por que é que vocês estão virando as costas uns para os outros? Por que é que vocês estão levando essas demandas em esferas que não deveriam levar? O que vocês estão fazendo é pecado. Tão grave como qualquer outro. Como, por exemplo, essa lista. Vocês deveriam, nesse momento, pedir perdão a Deus. E pedir: Senhor, muda o nosso coração. Um coração que clama por vingança. Por um coração que sabe perdoar. Um coração que clama pelos direitos. Por um coração que se sujeita a sofrer a injustiça. Um coração que entende que a paz do Senhor deve reinar em nosso meio. Como está a sua vida, meu querido? Como está a sua vida? Você tem tido demandas contra o seu irmão? Você tem deixado essas demandas sem tratar? Deus hoje está te convidando, querido, a olhar para o seu irmão. Entendendo que os problemas precisam ser tratados.
que as roupas sujas precisam ser lavadas. E isso aqui dentro, no convívio, na comunhão do corpo de Cristo. Você precisa olhar para o seu irmão e ao mesmo tempo para Deus e dizer: Deus, ensina-me a amar esse meu irmão, que me afrontou, que agiu com injustiça, que me fez sofrer um dano. Mas, Senhor, me faz aceitar esse dano e me leva ao encontro dele para tratar esses problemas, para que haja comunhão, para que haja paz, para que reine em nosso meio a paz de Cristo que excede todo o entendimento, para que eu não haja mais querendo olho por olho, dente por dente, mas para que eu aprenda a perdoar com o perdão que o Senhor outorgou, deu a nós. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu, para que essa paz se estabeleça, para que a igreja trate os seus problemas, reconhecendo a dignidade que o Senhor conferiu a ela, dignidade tal que levará ela a julgar o mundo e os anjos, capacitando-a então a julgar os seus próprios problemas. Você entendeu isso, meu querido? Nós vamos cantar essa música. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Se existe alguma demanda no seu coração contra algum irmão, querido, eu quero dizer para você que hoje é dia de restauração. Hoje é dia de aproximação. Hoje é dia de reconciliação. É dia para você esquecer. É dia para você dizer: Senhor, eu entendi. Eu entendi e eu quero, Pai amado, não mais deixar a distância estabelecida entre eu e meu irmão, que me ofendeu. Mas eu quero, Pai amado, sofrer esse dano, para que a tua paz se estabeleça, para que o teu amor reine, porque era isso que eu gostaria que o meu irmão fizesse comigo se eu tivesse ofendido a ele. Eu quero cumprir a sua palavra, Pai. Se você não tem nenhum problema contra o seu irmão ou com algum irmão, querido, entenda, se um dia surgirem os problemas, é essa atitude que Deus espera de você. Se você sabe que seu irmão tem tido um problema com outro irmão, e você hoje ouviu essa palavra, Deus está colocando sobre você a responsabilidade de ser boca de Deus ao coração do seu irmão, querido. Pode ser que ele não esteja aqui hoje. Pode ser que ele não esteja aí na sua casa quando você assistir esse vídeo. Mas, querido, Deus está falando para você. É essa atitude que Ele espera de você como servo dEle.